Senhoras e senhores, o melhor resultado possível aconteceu e o Inter ainda tem chance de ser campeão brasileiro. Talvez com um caminho mais viável do que era até a grande vitória do Botafogo por 3-1 contra o Palmeiras. Nesse vídeo a gente fala muito desse caminho, desse cenário, é viável, não é viável, o que vai acontecer a partir de agora e tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional nesta terça-feira, dia 26 de novembro de 2024, porque teve reapresentação no CT Parque Gigante, jogador que marcou gol na rodada e está tendo conversas com o Internacional e também o valor que o Inter pretende colocar por um volante para a próxima temporada. Um ex-Inter pode ajudar nesse negócio e a gente vai falar sobre isso. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Vai lá na KTO, jogue com responsabilidade, porque o site é para maiores de 18 anos, mas se divirta, tá? Tem muitos jogos para vocês brincarem nessa reta final do Brasileirão e outros esportes, modalidades também lá na KTO, sempre com as melhores odds. E Societex é minha parceira, um abraço para a doutora Fábio e para o Marcelo, para todo o time da Societex. Se tu tem uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, a Societex pode ajudar a sua empresa. Ela tem a grande precisão em gestão tributária. O que a Societex faz? Ela analisa a tua empresa de cabo a rabo e o quanto tu pagou nos últimos anos de impostos. E eles vão ver se esses impostos que tu pagou foram de forma correta ou de forma indevida. Se tu pagou a mais do que tu deveria ter pago. E aí eles vão te ajudar a recuperar esses valores que tu pagou a maior, como eles chamam. Tem empresas recuperando milhares, outras milhões de reais. Chama a Societex e não perde tempo, porque tu pode estar pagando impostos indevidamente. Eles vão te ajudar a recuperar essa grana. Gente, vamos lá. A gente tem que começar falando sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que foi muito boa para as pretensões do Inter, não só pensando em Libertadores, claro que é o objetivo mais viável nesse momento. Aliás, Libertadores que o Inter já está classificado. A gente está falando de classificação direta via G4 do Brasileirão para a fase de grupos da próxima Conmebol Libertadores. Mas pensando, quem sabe, também em título brasileiro. Há pouco terminou lá em São Paulo o grande amasso do Botafogo em cima do Palmeiras, 3-1. Para quem viu o vídeo da tarde aqui, depois que terminar esse conteúdo, se vocês quiserem, é o último vídeo aqui do canal antes desse, tá? Eu desenhei por A mais B todos os cenários para o Inter conseguir o título brasileiro. O que precisa acontecer, o que não pode acontecer, tudo isso tá no último vídeo aqui do canal. Mas um desses cenários aconteceu, obviamente, que foi a vitória do Botafogo sobre o Palmeiras. Nesse momento, o Botafogo é líder, 73 pontos, 36 jogos disputados, 21 vitórias, 10 empates, 5 derrotas, 56 gols marcados, 28 gols sofridos e um saldo de 28 gols. Bateu o Palmeiras por 3-1. Palmeiras tem 70, 21 vitórias também, enquanto o Inter é terceiro, 65, 18 vitórias, só que esses dois jogaram agora a 36ª rodada do Brasileirão. O Inter ainda vai jogar a 36ª. O Inter tá com um jogo a menos em relação a eles, que é o duelo contra o Flamengo no domingo que vem, 4 da tarde lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Estarei quinta-feira embarcando pro Rio para acompanhar tudo desse jogo que promete ser jogaço e é um duelo decisivo pro Inter para essa pretensão de título brasileiro. Bom, o Fortaleza empatou com o Flamengo em 0-0 em casa, um grande resultado para o Inter também, porque o Fortaleza não passa o Inter, o Flamengo também, já que não venceu, não passa o Internacional, passaria pelos critérios de desempate, chegaria aí a 65 e teria 19 vitórias caso vencesse o Fortaleza lá no Castelão. Então foi sim um início de 36ª rodada muito bom com esse jogo do Botafogo e um final de 35ª com esse jogo do Flamengo contra o Fortaleza, melhor ainda para o Internacional. Agora, gente, pensando em título brasileiro, qual que é o cenário diante dessa vitória do Botafogo contra o Palmeiras? O Inter precisa vencer os 3 jogos. Se quer pensar em título brasileiro, precisa vencer os 3 últimos jogos. Contra Flamengo, domingo, contra o próprio Botafogo, que vai vir de ou uma vitória ou uma derrota na Libertadores contra o Atlético Mineiro. O jogo é nesse sábado lá no estádio do River, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Precisa vencer esses 3 jogos, Flamengo, Botafogo e o Fortaleza na última rodada, dia 8, também estarei lá
em Fortal para esse jogo. O Palmeiras não pode fazer 4 pontos, ou seja, ele pode vencer um dos 2 jogos que tem, pega o Cruzeiro fora de casa e o Fluminense em casa, é viável, não é nenhuma loucura. Se empatar os 2 também é bom pro Inter. E o Botafogo, ele tem que perder pro Inter, óbvio, tá dentro daquelas 3 vitórias do Inter, mas o Botafogo não pode vencer o São Paulo. O Botafogo não pode vencer o São Paulo na última rodada. Caso o São Paulo ganhe e o Inter ganhe os 3 jogos, o Inter vai ser campeão e aí o Palmeiras também não pode fazer esses 4 pontos. Se o Botafogo empatar com o São Paulo, e aí, contando que o Palmeiras não faça os 4 pontos e que o Inter vença os seus 3 jogos, o Inter tem que ter o melhor saldo do que o Botafogo. Só que o Inter tem um jogo a mais que o Botafogo para disputar. Hoje a diferença de saldo de gols é de 6 gols. Se o Inter vence os 3 jogos, primeiro que o Inter já diminui por si só, porque vai ter que vencer o Botafogo. Tudo que o Inter fizer contra o Botafogo, soma pro Inter e diminui pro Botafogo. Por exemplo, o Botafogo tá com saldo 28, o Inter tá com 22. Se o Inter fizer 2-0 no Botafogo, já diminui esse saldo do Botafogo para 26 e aumenta o do Inter para 24. O Inter ficaria a 2 de saldo do Botafogo. E ainda tem o jogo contra o Flamengo e o jogo contra o Fortaleza. Então esse é o cenário do Internacional hoje, para quem sabe ser campeão brasileiro. Boas notícias também nisso. Pulgar foi expulso no jogo do Flamengo. É um grande desfalque para o time do Felipe Luiz para pegar o Inter no domingo lá no Maracanã. E o John, goleiro que estava no Inter, tá no Botafogo, para mim melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, tá suspenso, levou o 3º amarelo. No Palmeiras, Marcos Rocha foi expulso, Gustavo Gomes levou o 3º amarelo e não vão jogar contra o Cruzeiro no outro final de semana. Então assim, parece que foi um dia que tudo conspirou a favor do Internacional. Tu ainda acredita? Deixa aqui a tua opinião nos comentários. Agora eu quero falar aqui do dia do Inter, tá? O Inter se reapresentou hoje depois da vitória por 4-1 no domingo no Beira-Rio contra o Red Bull Bragantino. Reapresentação foi no final da manhã e início da tarde no CT Parque Gigante. A única ausência foi o Thiago Maia, que vai ser preparado a partir de amanhã para retornar contra o Flamengo no domingo. Ele teve a questão do seu desconforto muscular na coxa, ficou fora dos últimos 2 jogos, contra o Vasco, a vitória por 1-0 no Rio e na vitória por 4-1 contra o Bragantino, e ainda teve a questão pessoal, seu pai passou por um AVC, ele teve que viajar para sua terra natal, que é Roraima, e agora ele vai retornar para Porto Alegre para se preparar para o jogo contra o Flamengo. O Borré é um suspenso, é um desfalque certo, o Ener Valencia vai ser o titular no final de semana. Agora eu quero falar de situações de mercado. A gente trouxe a informação aqui ontem do interesse do Inter, mais uma vez, pelo volante Eric do Furacão, do Atlético Paranaense, que está brigando para não cair no Campeonato Brasileiro, tá? O Inter já ouviu um valor por parte do Atlético Paranaense para negociar o jogador de 27 anos. 6 milhões de euros. 32 milhões de reais é o valor que o Atlético acredita ser justo para que seja pago por esse volante. O Inter tem uma ideia, tá? E é uma informação do Lucas Colar do Voz do Gigante, de que por esse jogador o Inter pagaria até 2 milhões de euros. Claro, pode ser que daí, se abrir negociação, o Inter ofereça mais, enfim, pode. Mas o valor que o Inter gostaria de pagar e acredita ser justo pelo Eric é de 2 milhões de euros, 12 milhões de reais. E aí tem um ponto a favor do Internacional. Se fala lá em Curitiba que o Atlético Paranaense está de olho no Gabriel Baralhas, que está emprestado pelo Inter ao Atlético Goianiense para a próxima temporada. Quem sabe o Inter envolvendo o Baralhas nesse negócio poderia ser um facilitador para quem sabe o Eric jogar aqui em 2025, mas o mercado começa a se agitar para o lado do Inter. Outra informação importante, o Inter tem interesse num jogador que está no Juventude, que fez gol hoje à noite, o Ju venceu por 3-2 o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais, tá brigando para não cair. Só que tem um cara que está fazendo um baita 2024 no Juventude, que é o Lucas Barbosa, meio atacante de 23 anos, que está emprestado pelo Santos ao Juventude. Ele não estava bem no Santos, foi emprestado para o Juventude para ganhar ritmo, para ganhar jogo e está jogando muito. Pela informação que se tem, o Santos lá em Santos não pretende ter o Lucas Barbosa no seu plantel para o ano que vem. O Santos subiu agora, voltou para a primeira divisão. O que se tem, tá? Que o Santos gostaria de receber pelo menos 4 milhões e meio de euros, 27,3 milhões de reais pelo Lucas Barbosa. É um valor hoje impagável para o Internacional. Mas até tem uma informação dos guris do Voz do Gigante, lá o Colar, o Ernst, um abraço para eles, de que
a ideia do Inter é seduzir o atleta e o staff do atleta com a possibilidade de trabalhar com o Roger, que foi onde o Lucas Barbosa se reencontrou lá no início da temporada, jogando Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e Brasileirão, hoje técnico do Internacional. Mas é mais um jogador que está na mira do Inter para compor grupo, quem sabe até brigar por titularidade em 2025. O mercado começa a se agitar para o Internacional. Quem sabe aí o Inter possa ter o Eric, possa ter o Lucas Barbosa. Não sei se vocês acreditam que são bons nomes, mas deixem a opinião de vocês aqui, tá certo? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima!